Olá, muito boa tarde. Em cada Páscoa, a ocasião de recomeçar, de encontrar nova vida, novo ânimo, acontece de múltiplas formas. E este ano, no contexto da Igreja Católica em Portugal, esse acredito que seja também um grande desejo, e é um desejo que se conjuga também esse de múltiplas formas quando a necessidade de reconstrução, de renovação acontece. Vamos falar desse horizonte, um horizonte de esperança, e com um sacerdote da Diocese de Coimbra que o estudou, esse horizonte de esperança, e também está a liderar a reconstrução de uma casa. Dois temas que se vão cruzar na nossa conversa com o Padre Nuno Santos. Cumprimento. Boa tarde, Padre Nuno, obrigado por estar connosco e votos de uma ótima Páscoa desde já. Já lá vamos a essa esperança, a forma de encontrar e de reconstruir a esperança, reconstruindo a Igreja, mas primeiro pensemos nas pedras e nesta experiência que o Padre Nuno aqui está a viver no Seminário Maior de Coimbra, de reconstrução de uma casa destas. Acredito que não é uma casa qualquer, mas que a experiência é esta? Desde logo, que preocupação existe por aproveitar cada uma das pedrinhas, cada uma das peças que aqui se encontram? De facto, a esperança também é feita da história das pessoas, da história das casas. Esta casa é um seminário de 1765, portanto uma história já longa. Foi construído durante um período largo, 17 anos, em que decorre também um terremoto, e portanto nós estamos também a reconstruir esta casa, depois de tantos anos, a renová-la, a requalificá-la, também com alguns pequenos terremotos, desde logo, se quisermos, a pandemia, a guerra, a inflação, mas também estes terremotos dentro da Igreja, estas pequenas grandes histórias que às vezes estão desencontradas com o Evangelho e que não são, claro, que não são sinal de esperança. E é preciso reabilitar. E não são escombros para deitar fora, é preciso olhar todas essas histórias e reconstruí-las. Essa é que é a grande questão, ou seja, a esperança não é apagar o passado ou simplesmente dizer que não existe ou tentar omitir as nossas falhas. Assim não fazemos o caminho da esperança. No Evangelho nós encontramos homens e mulheres com as suas fragilidades e Jesus agarra na história de cada um deles e reconstrói. E aqui a ideia também é pegar na história desta casa e reconstruí-la agora com aquilo que é o melhor que nós conseguimos hoje. Estas portas em particular, ainda bem que podemos começar aqui, estas portas são as portas do segundo andar, são as portas, esta é a parte de dentro que os seminaristas ocuparam durante muito tempo, tem aqui um espaço que era para ver, inclusive é o interior, portanto também esta opacidade e esta possibilidade de penetrar também que a esperança tem, proteção, mas ao mesmo tempo de comunhão, mas estas são inscrições entre 1884 e 1912. E agora, 1912. Portanto, e agora, quando estávamos a recuperar as portas, iríamos pintá-las como estava previsto, mas quando nos deparamos com estas inscrições, com estes grafites, no fundo, dissemos, não, é melhor ficarmos com a nossa marca, é melhor pegar nesta marca e deixá-la à vista. E faz parte da história. Faz parte da história. E eu acho que nós nos devemos aceitar a história que somos, nas grandezas e fragilidades, e também a devemos procurar reabilitar. E é isso que nós estamos a procurar no edifício e na nossa vida. Não foi necessário pagar nenhuma inscrição por, enfim, ter conteúdos... Não, em 1884 eram se calhar mais comoditos do que porventura noutros contextos, mas no essencial são os nomes das pessoas, as terras, uma outra brincadeira que aparece, mas no fundo é querer deixar marca na vida, o que também é engraçado. Pessoal. Também é engraçado pensar que as pessoas que passam pelos sítios deixam um pouco da sua história e da sua marca. E eu acho que estas portas também refletem. E esta também é uma preocupação de quem visita esta casa, neste processo de reconstrução, acompanha também o encontro com a história que as portas próprias documentam, não é? Sim. Nós procuramos que esta casa, mesmo estando em construção e reconstrução, possa ser permanentemente habitada. Porque acho que nesses processos também é bonito ver o antes e depois, as pessoas poderem conhecer as portas aqui, daqui a um tempo elas vão estar nos quartos, já. Portanto, e vão permanecer assim. Vão permanecer assim, portanto as pessoas podem andar à procura desta história e vão se reencontrando com a história de muitas maneiras. E é importante, passando para a reconstrução da Igreja e enfim, há um texto de São Francisco de Assis, há também uma oração do Cardeal Tolentino, precisamente a partir desse mote, reconstruir esta Igreja. É importante olhar as inscrições do passado, sejam elas negativas ou positivas.
A reconstrução da Igreja convoca-nos, primeiro, sempre, em todos os tempos, mas este é claramente um tempo especial, porque é Páscoa, porque é esta semana, este tempo de reconstrução a partir da morte e ressurreição, mas porque sabemos todos estes últimos temas, nomeadamente das questões dos abusos na Igreja, é claro uma ferida e que não pode ser simplesmente apagada, não é simplesmente uma mancha que se pode limpar e está feito. Esse foi o mal durante muito tempo. Foi o mal, foi esconder, primeiro, foi ocultar, foi dizer isto não é importante, isto não interessa, isto vai estragar a nossa imagem. Portanto, esta proteção, que não era só da Igreja, é verdade, mas a Igreja espera-se mais, não se espera pouco da Igreja, e bem, à Igreja espera-se mais, e houve aqui um processo de desvalorizar aquilo que era importante. Atualmente penso que isso está ultrapassado, toda a gente percebe, dentro e fora, que é uma ferida que tem que ser enfrentada, tem que ser curada, e as feridas curadas podem se sarar. Claro que o primeiro olhar nosso só pode ser para as vítimas e nós dizemos muitas vezes, mas tem que ser de facto mais profundo do que isso, é mais do que palavras. A dor das vítimas não prescreve, as pessoas têm que ser cuidadas e nós devemos tê-los em primeiro lugar. E a maneira que nós temos de cuidar das vítimas também é cuidar dos abusadores, porque para que alguém não seja mais vítima, é preciso acompanhar estes abusadores para que eles não continuem a ser abusadores. E, portanto, também aqui é preciso um olhar cristão a um lado e ao outro, mas para nós o foco, claro, tem que ser efetivamente as vítimas. E depois para nós, quer dizer, para nós que somos padres, que lidamos com tanta gente, que somos irmãos, somos filhos, temos sobrinhos, temos tantas pessoas com quem nos cruzamos, não podemos em nenhum momento pactuar com aquilo que é o contrário do Evangelho, ou seja, em nenhum momento nós podemos fazer o contrário do que aquilo que Jesus nos pede, que é cuidar de todos, sermos bons samaritanos e não os agressores. Acredito que em todo este processo e no debate público que também teve, por vezes com opiniões muito polarizadas, a experiência de reconstrução desta casa ajudou também a agarrar essa história como ela deve ser tomada, lá está, na prioridade às vítimas sempre, mas olhando que é possível ultrapassar, que é possível reconstruir. Nós poderíamos chegar aqui a estas portas, limpá-las todas e ficava tudo limpinho. Muitas vezes é isso que acontece, não é? E nós poderíamos pensar que a maneira de resolver este problema agora era limpar isto tudo ou então pintar por cima. Envernizar ficava tudo perfeito. Sim, limpava-se, raspava-se mais um bocadinho e pronto, e fazíamos conta que não estava cá. Mas eu, sinceramente, e acho que nós hoje já temos esta sabedoria, a beleza está aqui, nas nossas marcas, nas nossas diferenças, naquilo que é um enxerto, aquilo que é uma solução que às vezes tem aqui uma marca sofrida, chorada, mas as nossas histórias de ressurreição e as nossas histórias também de esperança estão atravessadas pelas lágrimas. Também não há história de ressurreição sem lágrimas. E é muito bonito também ver esta morte de Lázaro, por exemplo, em que alguém que morre, Jesus não vai ressuscitar Lázaro porque a ressurreição é mesmo de Jesus, não é? O que Jesus vai fazer é reanimar Lázaro, mas é nas lágrimas que Jesus faz essa reanimação. Ele chora a morte do seu amigo porque também ele sente essa dor e, portanto, é na dor, também assumindo essa dor, que nós podemos construir a esperança. E eu acho que estas portas são um belíssimo sinal de esperança, que esta obra se pode concretizar e que nós podemos habitar estes espaços de novo. E se nós estendermos o nosso olhar pelos corredores deste seminário, esse é sempre o propósito, seja nas exposições que aqui vão estando, seja nas várias etapas da reconstrução. Sim, porque também aqui estes corredores e estes espaços têm muita marca, muita história, são mais de 270 anos em que homens por aqui passaram, mas também cristãos, pessoas que fizeram aqui os seus retiros, a sua formação. Esta casa tem uma história imensa e, portanto, os corredores também são para isso, para nós, um sinal dessa presença. Não queríamos renovar isto de maneira a apagar a história ou apagar essas memórias e, portanto, também aqui nos corredores nós percebemos uma certa profundidade que não é rápida, porque às vezes temos muita velocidade, queremos que tudo aconteça de um momento para o outro, mas de uma serenidade que eu acho que é também apaziguadora. E, portanto, uma casa destas, que é difícil, uma reconstrução destas é muito dolorosa, os tempos não são fáceis, mas dá-nos a maturidade do tempo, ou seja, a aprender a saborear o tempo e a não desanimar. Eu acho que o mais importante, esse também é um reto da esperança, é não desistir, ou seja, é aprender a resistir, que é também o percurso da cruz, não é? Que é, cai uma vez,
cai uma segunda vez, nona estação, cai uma terceira vez. Portanto, é um Cristo que vai caindo, mas que vai retomando o caminho. Tem depois uma ajuda do Cirineu, tem um olhar da mãe, tem uma presença de São João. E se calhar tem aquele grito, porque me abandonaste, mas também tem aquele grito final, aquela confiança final, nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos coloco o meu espírito. E eu acho que é disso que nós vivemos também aqui. Neste processo de não desistir, aqui a esperança nos convoca. Acredito que o momento que a Igreja vive é sem dúvida nenhuma um momento muito peculiar, um momento muito triste, que existe também uma reconciliação com a sociedade. Que passos é que é necessário dar para que, de facto, a confiança volte a existir? Na prática, as pessoas confiam nas relações concretas, nas pessoas concretas, e há de facto muitos padres, muita gente, obviamente no âmbito da Igreja, que tem uma relação de confiança com as suas comunidades, com as pessoas com quem trabalha, muito elevada. Isso não nos deve descansar ou não nos deve simplesmente achar que temos o caminho feito. Não temos o caminho feito. A confiança é um processo difícil de conquistar e muito fácil de perder. É muito fácil, de um momento, uma má comunicação, um conteúdo mal transmitido, ou às vezes mesmo uma palavra que até é colocada de modo errado, destrói muita relação e muita confiança. Nós percebemos isso desde as nossas casas às nossas comunidades. E, portanto, é impossível nós sermos perfeitos. Não há ninguém perfeito, não há ninguém que não tenha dias maus. Contudo, há uma mentalidade que é preciso mudar. E essa mentalidade a Igreja tem mesmo que mudar. E eu diria que já há passos muito concretos. É muito feliz o facto da comissão, da Conferência Episcopal Portuguesa, na pessoa do seu presidente, Dom José Ornelas, ter implementado, ter feito um esforço imenso para que esta comissão fosse independente, e foi de tal maneira independente que até temos perspectivas, em alguns casos, um bocadinho diferentes. A comissão faz um excelente trabalho numa primeira parte de escuta. Não é uma investigação de investigação, é uma investigação de escuta, é uma investigação de recolha de testemunhos, e acho que esse mérito não pode de maneira nenhuma ser secundarizado ou até apontar, dentro dos contextos das possibilidades, fizeram um trabalho excepcional. Depois, claro, ficámos todos presos numa segunda fase da comunicação aos números, se era mais um, menos um, houve aqui uma lista com várias fragilidades. Sim, há sempre riscos, acho que aqui houve dificuldades de comunicação, desde a própria comissão independente houve algumas fragilidades. Houve, tecnicamente, nós sabemos o rigor científico que estas coisas devem ter, e há ali pormenores a melhorar, seguramente, e do lado da Igreja há muitos pormenores a melhorar, o modo como comunicamos, o modo como acolhemos, o modo como nós estamos preparados para esta fase, não estamos preparados, é um processo que precisa de organização. A forma como, em global, em conjunto, em Portugal, nós respondemos desta forma, de uma forma unívoca e até concertada, não é? Diocese por diocese. Um pondera imunizações, o outro não pondera, um acha que é pessoal, o outro não pode ser. Nós temos de ter uma perspectiva serena, mas temos de ter uma perspectiva de resposta às pessoas. Eu digo, na prática, e eu acredito mesmo nisso, a Igreja está a responder. E está a responder honestamente, quer nas suas comissões de proteção de menores e adultos vulneráveis, está a tentar. Nós, na nossa Diocese, tivemos há pouco tempo uma formação, esta semana, está a ser implementada uma formação por arciprestado, vai ser implementada uma formação para os catequistas, para toda a gente. Os padres estiveram quase todos reunidos nesta formação, há mesmo um esforço, e o nosso bispo, o Dom Virgílio, não tem descurado este aspecto. Contudo, o caminho não está percorrido. E eu gostava mesmo que a Igreja pudesse também aqui ser pioneira e ser um estímulo para a sociedade em geral. Ainda assim, eu acho que não devemos comparar a Igreja à sociedade. Ou seja, eu espero da Igreja mais do que eu espero de uma família em geral. Eu espero da Igreja mais do que espero, por exemplo, de uma escola. Eu espero da Igreja mais, porque a Igreja devia se reger pelo Evangelho. E é essa a nossa referência, é Cristo. Muitas vezes há, e até remetendo-nos para o espaço que estamos aqui a habitar, na gravação desta conversa, numa tarde de Páscoa, chegamos ao nosso telespectador numa tarde de Páscoa, há muitas vezes essa prisão à história, à tradição, ao passado. E isso foi uma dificuldade, e é uma dificuldade que existe para dar passos no sentido da afirmação da esperança, da reconciliação com a sociedade e do afirmar, de facto, a prioridade das vítimas.
Tal como esta casa tem muitos anos, a Igreja tem muito mais anos. Isso tem uma grande vantagem, que é uma certa solidez, uma certa dimensão de história, de processo, uma certa consciência de que o caminho é longo, mas também tem o limite, que é não muda de um dia para o outro, não altera os seus procedimentos numa hora. Portanto, esse ritmo é de facto também mais lento. Isso não significa que ele não esteja, quando está orientado, não esteja a seguir o caminho certo. Mas seguramente que a Igreja é lenta nos seus processos, é uma estrutura que tem o seu tempo, e o seu tempo nem sempre é o tempo que hoje nós queremos. Nós hoje queremos tudo muito rápido. Mesmo a esperança, nós queremos uma esperança para agora, para o momento, para hoje. Queremos eu tenho este presente. problema. E a esperança que tem de tocar o presente, porque senão não é esperança. Jesus não diz ao coxo, quando morreres, depois a gente vai ver como é que vai ser, e até pode ser que nessa altura comece a andar. Ele é coxo hoje, passa a expressão, e ele precisa de ser hoje curado. E também a Igreja tem que ser capaz de responder aos desafios de hoje, e com uma linguagem de hoje, isso é óbvio. Contudo, o hoje é um hoje que se tem que abrir a um futuro. E o futuro, e isto também a própria Páscoa como tempo de passagem, é aquele tempo da prisão, da escravidão, para a liberdade, para a terra prometida. E cada um de nós precisa de fazer esse processo, e a Igreja também precisa de fazer esse processo de terra prometida. E como é que devemos conjugar e viver essa passagem, nomeadamente em relação a este tema dos abusos nos ambientes da Igreja? Isto porque as interrogações sucedem-se nas comunidades, nas famílias, o que fazer e agora, não é? A primeira coisa, de facto, é o nosso foco tem que ser as vítimas e como é que as podemos escutar, com segurança, eles sentirem essa confiança, como é que podemos criar espaços e lugares onde eles se sintam à vontade e confiança para dizer a sua dor. Esse é o primeiro aspecto que eu acho mesmo muito fundamental. O segundo aspecto, e já há espaços nas dioceses para isso, com as tais comissões independentes, com as tais comissões de proteção de menores. Depois, o segundo passo é acompanhar estas vítimas. Que respostas aqui, os caminhos são mais difíceis, mas estão a ser lançados alguns processos, alguns passos. Como acompanhar para que esta ferida seja de facto curada. Depois, na minha opinião, terceira fase, como cuidar do agressor, para que a vítima seja protegida, como cuidar do agressor. Quarta fase, como é que a comunidade e as pessoas em geral criam uma cultura de segurança, como é que as pessoas criam uma cultura de não abuso. E a cultura do abuso está demasiado estendida na sociedade. Aquilo que nós chamamos bullying, aquilo que chamamos o gozo dos... Eu peço desculpa dizer muitas vezes isso, mas quando eu era miúdo, o gordo ia sempre à baliza. Estava, para nós era normal, o gordo não ficava chateado, para nós era normal. O gordo, se fosse quem fosse, era uma pessoa que tinha pouco jeito para jogar futebol e ficava na baliza. E isto não podemos, hoje, ter este tipo de atitudes. Nós não podemos achar que isto é tudo normal. E, portanto, há que criar uma cultura. E esta fase é que vai demorar mais. É um ambiente, e os ambientes demoram mais a ser mudados. Mas esse também é um sinal da ressurreição. E penso que com esse caminho não é só para padres, este caminho de criar a cultura de segurança e de confiança é para escuteiros, que já está a fazer o CNE está a fazer esse caminho já há alguns anos. Um caminho longo também, mas já com muitos passos dados, é a catequese, é as comunidades, é os centros sociais, é todo o lugar onde pode haver menores ou pessoas vulneráveis, adultos vulneráveis. Ou às vezes até não criar espaços para que um jovem, também menor, abuse de um menor mais menor. E, portanto, esses espaços têm que ser, de facto, há muita violência, mesmo hoje pelas comunicações sociais, a questão da pornografia, traz todo um cenário de violência, de pornografia, de ataque, de abuso, que normaliza demasiado e depois, claro, os mais novos e algumas pessoas não conseguem, ou por doença ou por outros motivos, não conseguem impedir, não conseguem abdicar, entre aspas, disso no seu dia-a-dia. Por fim, é preciso tomar medidas muito concretas, ou seja, códigos de conduta. Nós vamos seguramente entrar nesse espaço, nesse lugar. As normas da Santa Sé e das conferências episcopais vão nesse sentido já? Vão, mas temos que atualizá-las mesmo, ou seja, cada diocese em particular, mas na partilha nacional, vai ter que ter normas de condutas para catequistas, para encontros. Nós, por exemplo, assumimos ainda não com um código todo definido, por exemplo, nas atividades do pré-seminário há vários anos, temos um conjunto de normas de conduta, tão simples como ninguém dorme no seminário,
nos encontros são só de um dia. As pessoas têm sempre o contacto de um adulto, nunca está um adulto sozinho com os mais novos, estão sempre dois adultos. Não recebemos ninguém abaixo dos 15 anos em nenhuma atividade, só para ter uma ideia. Mesmo nessas atividades 15, 18, estão sempre dois adultos para que não haja só um. Não há mensagens dúbias, todas as mensagens são partilhadas ou em grupo ou são muito claras, não há emojis, por exemplo, não se manda um emoji, nenhum miúdo, não vai ele interpretar aquilo de outra maneira. Isso está em vigor aqui no Pré-Seminário na Diocese de Coimbra? Sim, na nossa Diocese temos esse cuidado, mas isso não está ainda regulado, ou Sim. seja, tem sido um conjunto de normas quase espontâneas da equipa do Pré-Seminário. Temos psicólogos, temos gestores, temos pessoas que têm também estado, e professores, temos gente que tem estado à frente deste trabalho e temos tido esse cuidado. E, portanto, são pequenos sinais de um caminho que tem que ser ainda mais concretizado. E eu penso que com tudo isto, nós estamos a criar este drama, que é de facto um momento doloroso e de cruz, pode vir a ser uma grande ressurreição. Ou seja, aquilo em que a Igreja esteve mal no passado, hoje pode vir a estar muito bem no futuro. E é esta mudança que às vezes é preciso também assumir, que nós podemos fazer de uma ferida uma oportunidade. A história também, às vezes, saídas das feridas são histórias mais profundas. O caminho da cruz é isso mesmo, e da ressurreição, não é? E é isso que eu quero acreditar. Eu quero acreditar que a Igreja em Portugal não vai esquecer isto, não vai apagar isto, vai assumir isto profundamente, e quero mesmo acreditar, pelo menos na minha diocese, há sinais muito objetivos de que assim é, e acredito que nas outras dioceses se está a caminhar em sentido igual. Nós vamos mesmo mudar esta atitude, porque já não é possível ser igual ao passado. Já nem nós temos possibilidade de assumir posturas que no passado foram assumidas com alguma leviandade, nem a sociedade nos vai permitir, nem a comunicação social nos vai permitir, e isso é uma segurança. Isso é uma certeza quase que nós vamos ter um amanhã muito melhor, porque é um amanhã da ressurreição, do que esta Sexta-feira Santa. E, portanto, também não há ressurreição de domingo de Páscoa sem Sexta-feira Santa. E estamos, de facto, nesse caminho. Acredito que, tendo sempre por linhas orientadoras as afirmações da esperança que decorrem do Evangelho, que Cristo propôs. E é essa esperança que interessa olhar em tempos sombrios como os que podem acontecer. É muito engraçado, porque a palavra esperança no Evangelho nunca aparece. Aparece o verbo 5 vezes, esperar, mas nunca aparece a palavra esperança. Mas Jesus deu esperança às pessoas. Talvez não seja, a esperança não é uma palavra, é uma relação. E é uma relação concreta com gestos concretos. E Jesus tinha gestos concretos. E nós, pelo menos aqui, eu procuro também ser um dos rostos, dos muitos rostos que há, de pessoas que fazem isso dentro do clero, mas também dentro das comunidades cristãs. O que eu procuro é que os nossos gestos sejam o máximo possível gestos de Evangelho e devolvam às pessoas, de facto, essa esperança. Eu experimento essa esperança concretamente nas celebrações, na comunidade do seminário, na comunidade que nós chamamos de Comunidade das 11, que é uma comunidade que se reúne aqui ao domingo. Temos um conjunto de pessoas que fazem um conjunto de propostas, de sinais de partilha. Há todo um conjunto de gestos muito concretos que é devolver esperança às pessoas. E nós gostaríamos mesmo que esses sinais da ressurreição atravessassem também o coração, a inteligência, mas também as nossas mãos. E essa é a ressurreição de Cristo, que é tocar a vida das pessoas, levar esperança a Emaús, levar esperança, dizer a Tomé, estou aqui, estou vivo. E eu acho que quando há dúvidas, e há muitas dúvidas em relação à Igreja neste tempo, eu não tenho dúvidas nenhumas que também esses Tomés, que têm todo o direito às questões e às dúvidas, e têm razões às vezes muito profundas e concretas para as ter, como o Tomé tinha, que um dia vão dizer também, meu Senhor e meu Deus, eu posso confiar nesta Igreja, eu posso confiar também neste Evangelho. E numa última questão, e esse é um desafio que é colocado aos sacerdotes, mas é sobretudo colocado a todos os batizados, num conjunto cada vez mais alargado de contributos para a reconstrução desta Igreja e a reconstrução da confiança. Esse é um desafio imenso e é também talvez a fragilidade maior. Ou seja, sempre que nós quisermos reconstruir a Igreja, a partir só do clero, nós estamos a perder uma força muito importante da Igreja, que são os leigos. E, portanto, todas essas tentativas terminam em clericalismo e em, se quisermos, de algum modo, em poder e quase sequencialmente em abuso de poder, pelo menos, nesse sentido. E a Igreja do presente, não é do futuro, a Igreja do presente em Portugal e na Europa em concreto, ou é uma Igreja
coordenada, acompanhada, trabalhada sempre numa sintonia grande, obviamente, mas na força dos leigos, ou então nós vamos ter uma igreja que vai implodir. Padre Nuno Santos, agradeço ter estado connosco neste dia de Páscoa, neste ambiente de reconstrução de uma casa, o Seminário Maior de Coimbra, valorizando a sua história, valorizando cada uma das pedras do seu passado e também nestas considerações sobre o que é a reconstrução da Igreja nos dias de hoje. Muito obrigado e Páscoa muito feliz. Obrigado, uma Santa Páscoa para todos. Muito obrigado por ter estado também connosco neste dia de Páscoa, onde de facto quisemos conjugar este verbo ressuscitar, esta vida nova que se procura a partir das circunstâncias que vivemos na atualidade. Desejo-lhe uma ótima Páscoa, até amanhã, se os quiser.